tema. Vamos falar do que está acontecendo lá no Oriente Médio, porque tem novas revelações que vão contra todas as narrativas que chegam do Hamas via esquerda global e boa parte da imprensa. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, nascido no Brasil, Rafael Rosenstein, compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira depoimentos de palestinos, civis palestinos, que romperam o silêncio para responsabilizar os terroristas do Hamas por destruir a faixa de Gaza, roubar suprimentos, sequestrar e disparar contra eles próprios. Os relatos foram captados por um repórter da emissora de TV israelense N12. Vamos acompanhar o vídeo publicado por Rafael Rosenstein. Isso é inédito. Vou mostrar para vocês o que os palestinos de Gaza têm a dizer sobre o Hamas. É a primeira vez desde o começo da guerra que um jornalista que não é palestino ou apoiador de terroristas tem acesso real para ouvir as vozes de Gaza. Essas pessoas têm algo autêntico para dizer ao mundo. E não é From the River to the Sea, nem Free Palestine. Vejam até o final. هذه تنظيم إرهاب داعش أصعب من داعش. كس أختهم كس أخت عظم سنوار أخو شرموطة طلعوا. هذا حماس طختنا حماس. بس تختكم حماس أخوات شرموطة هذول أخوك في الرجل عشان كابونات يسرقونا للشرموطة. كابونات في شكل عندنا كل بيسرقوه كلهم بتخبوا أخوات الشرموطة بقطر. أخو الشرموطة بتكلم بياكلوا وإحنا أخوات. حسبي الله عليها حماس. ينتقم منها حماس. دمرونا دمروا أطفالنا دمروا بيوتنا. إحنا كنا عايشين. احنا نهداه انتوا قلتوا حكمونا. بدناش حماس. كل الشعب بكره حماس. احنا مضطهدين من حماس كنا. الله ينتقم منك يا سنوار. الله يشحمك يا رب. ابرع. والله فرحت لما قتلتوا السنوار اللي دمر وقتل اطفالنا. جد؟ والله العظيم زغرتت. انا عارف راح اطلع من هنا حماس التخنه. حماس راح التخنه. انا هلقيت شهيده. عشان اللي حكيتي؟ عشان حكيت. مش خايفة؟ لا مش خايفة. خلاص راح اللي راح. ما ضل اللي يجي جراين عليه. Enquanto a liderança terrorista do Hamas está nos hotéis luxuosos no exterior ou protegido bem embaixo da terra na faixa de Gaza, o povo palestino está sofrendo. Não pelos ataques do exército de Israel, e sim pela crueldade desse grupo terrorista que não se preocupa com seu povo. O povo de Gaza está implorando para Israel acabar com o Hamas. E você vai apoiar o povo de Gaza ou o Hamas? Compartilhe esse vídeo. Vocês viram aí a revolta de civis palestinos com o Hamas e principalmente ali nomeado em diversos depoimentos o Yahya Sinwar, que foi eliminado pelas Forças de Defesa de Israel em Rafah, no sul da faixa de Gaza, contra a opinião pública mundial. Até o governo de Joe Biden, que fez ressalvas, que não queria que as forças israelenses entrassem em Rafah. Houve campanha na internet, todos os olhos em Rafah, etc. E, no entanto, eles foram lá e conseguiram eliminar o arquiteto, o idealizador do massacre de 7 de outubro de 2023, que assassinou mais de 1.200 pessoas em território israelense, sequestrou 251, levou para a faixa de Gaza. Ainda tem aí mais ou menos 101 pessoas que não voltaram, estão sendo procuradas em cativeiro na faixa de Gaza. Não se sabe quantas dessas pessoas estão vivas, quantas estão mortas, mas esses depoimentos mostram a raiva que essas pessoas têm do grupo terrorista pelo regime de opressão em que viviam, pelo roubo sistemático dos suprimentos, coisa que a gente está apontando desde o começo dessa guerra e que muita gente na imprensa não noticia, que os terroristas do Hamas roubam a ajuda humanitária, que são diversas sacolas com comida, com abrigos, etc., mas principalmente comida, porque as pessoas passam fome quando você não tem a infraestrutura funcionando.
E elas ficam revoltadas, que têm os seus sacos de comida roubados pelos terroristas, porque eles não estão nem aí para o seu povo. Inclusive, um deles, da liderança, foi entrevistado e falou que os túneis são para a turma do Hamas, que a ONU e Israel que cuidassem do resto. Eles não estão nem aí para a população. Outro falou que o sangue era importante, né? O sangue dos civis palestinos, porque eles usam isso para máquina de propaganda, para demonizar Israel e valorizar a sua suposta luta pela resistência. Conversa fiada, são terroristas que não admitem o Estado de Israel, que querem assassinar o povo judeu e quem quer que eles entendam que está colaborando com eles. Então é muito importante que se rompa esse silêncio, que se ouça esse conjunto de civis palestinos, porque eles contrariam todas as narrativas que são bombardeadas por aí do Teixeira no sentido metafórico. Desde que o Hamas deu um golpe de Estado na faixa de Gaza e assumiu o poder ali, expulsando e matando muitos integrantes da autoridade palestina, o Hamas mantém um controle muito estreito da sociedade na faixa de Gaza. E mesmo depois da guerra de Israel contra o Hamas, depois do 7 de outubro, o Hamas continuou tendo muito desse controle. Tanto é que muita da distribuição de alimentos, de remédios, era feita com pessoas do Hamas portando fuzis, entrando dentro dos caminhões de distribuição de alimentos. São imagens que a gente viu porque foram feitas de drones no céu da faixa de Gaza e distribuídas pelo governo de Israel. A gente também viu imagens de pessoas do Hamas entrando nos armazéns de comida. E aí o Hamas distribui essas comidas e esses remédios para a turma do Hamas. E sempre foi uma crítica muito grande dentro da faixa de Gaza. Eu passei por lá, Felipe, fiquei uma semana e eu via muita gente se queixando do Hamas, porque eles tinham criado dentro da faixa de Gaza uma elite que podia tudo, que pagava imposto baixo, que conseguia trazer o que quisesse pelos túneis e que cobrava qualquer outra pessoa que quisesse passar pelos túneis ou receber alguma coisa pelos túneis. O Hamas ia lá e taxava e cobrava, isso, principalmente vindo do Egito. Então, bom aí que essas pessoas tenham mostrado esse descontentamento. Não é a primeira vez que a gente vê também. Logo que começa a guerra, já começam a circular esse tipo de declaração. Então, é bom ter um vislumbre aí do que acontece lá dentro. Exatamente. A gente chegou a mostrar várias vezes no programa, nas redes sociais, aqueles civis palestinos que vinham saindo pelos corredores humanitários de escoamento da população civil abertos pelas forças de defesa de Israel, e enquanto eles iam atravessando ali aqueles corredores, eles muitas vezes criticavam as lideranças terroristas do Hamas. E cenas de torturas de civis palestinos pelo Hamas também foram divulgadas pelas forças de defesa de Israel. Eles aparecem amarrados e pendurados, apanhando com varas. Sim, eles, civis palestinos, amarrados e pendurados por terroristas do Hamas, apanhando com varas de terroristas do Hamas. Que você tem aqui esquerdistas, extremistas no Brasil dizendo que são o exército da libertação, da resistência. É aquele exército, entre aspas, que oprime o seu próprio povo. Como as imagens são muito fortes, a gente tirou o movimento e deixou cada uma dessas imagens estática no vídeo também apresentado pelo Rafael Rosensheim, major e porta-voz das Forças de Defesa de Israel, nascido no Brasil. Pode soltar. O que eu vou mostrar para vocês agora é gravíssimo. Durante as operações militares na faixa de Gaza, o exército israelense confiscou vídeos que mostram os métodos brutais do Hamas para interrogar civis, violando os direitos humanos e oprimindo sistematicamente palestinos suspeitos de se oporem ao governo do Hamas. Em 46 minutos de imagens autênticas, são registradas as atividades do Hamas no posto avançado 17 na faixa de Gaza, onde são realizados interrogatórios brutais de civis suspeitos de se oporem ao Hamas. Vou mostrar aqui somente uma pequena parte do material encontrado.
Esses materiais revelam os métodos do Hamas para governar a faixa de Gaza, impondo o terror, prejudicando os civis vulneráveis de Gaza e infringindo a sua liberdade de expressão. Contra esse grupo terrorista cruel, o exército israelense está lutando, não contra o povo palestino. Quem se opõe às operações das forças de defesa de Israel em Gaza, de fato, estão concordando com a continuação desse governo terrorista tão cruel sobre o povo palestino. Tá aí, um pouco das imagens de tortura, elas seriam muito fortes aqui para a gente passar no YouTube e na TV, mas está disponível na própria rede social do Rafael Rosenstein, e você tem ali alguns momentos em que os terroristas obrigam as pessoas a ficarem num pé só, ou ficar ali saltando, me parece que tem alguma coisa no chão, sola do pé, ficam dando chibatada nessas pessoas, algumas estão penduradas por uma perna, por um braço, pelos dois, de cabeça para baixo, tudo que é absolutamente inimaginável do ponto de vista da vítima. Duda Teixeira. É muito claro que os terroristas do Hamas praticam torturas, todo tipo de violação dos direitos humanos. Nunca tinha visto essas imagens da tortura acontecendo, são impressionantes. Até então o que eu tinha visto só era geralmente as punições que o Hamas faz em relação a pessoas que eles dizem que são colaboradoras de Israel, né? Eu só tinha visto coisas assim do tipo amarrar gente, no para-choque dos carros e sair arrastando pelas ruas da faixa de Gaza. Era uma das imagens que tinha me chamado a atenção, tinha me chocado, mas a gente vê aí que tem muitas outras, né? Felipe, agora eu fiquei. O que aconteceu já tem mais de 10 dias. Lembrando, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, chegou a publicar no site deles, é uma fundação ligada ao Ministério da Saúde, publicou no site deles uma revista que eles têm lá, chama Hades, falando de genocídio na Palestina. E lá dentro dizia que eram soldados israelenses que praticavam tortura e mantinham crianças e mulheres em cativeiros subhumanos. É uma acusação completamente falsa aos soldados israelenses. Isso não aconteceu, não tem nenhuma evidência disso. Quem faz esse tipo de coisa são os terroristas do Hamas, como a gente acabou de ver. Aliás, quando se descobre que algum militar israelense cometeu qualquer tipo de abuso, por muito menor que seja em relação a esses que vocês estão vendo, os terroristas, eles são alvos de uma investigação, eles são punidos no rigor da lei, etc., como aconteceu uns meses atrás. E, obviamente, não chegava nem aos pés desse nível de tortura que se está vendo, porque você tem um controle interno para que isso não aconteça. Você tem uma população grande de contingente militar, eventualmente você tem uma pessoa desse conjunto que faz um ato bárbaro. A gente aponta isso quando acontece. E essa pessoa é denunciada, ela passa por um processo, ela é punida, pode ficar presa durante anos. Imagina se o Hamas vai fazer um tipo de controle interno nesse sentido. O Hamas promove isso da cúpula até embaixo. Então é parte do que eles fazem, como a desembargadora estava falando em relação ao estatuto do PCC, isso aí é coerente com aquilo que o grupo terrorista se presta a fazer. Duda, fala. Acho que a gente vai entrar no intervalo. Não, rapidamente dá para concluir. Incrível que a Fiocruz não fez dado, mantém tudo no ar. Pois é, Fiocruz que era presidida pela Nízia Trindade, atual ministra da Saúde do governo Lula. Sobre a Fiocruz, Felipe, dia 29 de outubro eu mandei e-mail fazendo solicitações para a Fiocruz. Hoje é dia 11 de novembro e eu não tive nenhuma resposta até hoje. Mandei e-mail também para o Ministério da Saúde e nenhuma resposta. Cobrei várias vezes. Impressionante como a Fiocruz, aquela agência, né, que era responsável pelas vacinas na Covid. Os petistas reclamavam do governo Bolsonaro, falando ali de que o Bolsonaro era negacionista e tal. Mas olha o nível que a gente chega, a gente ter conteúdos claramente antissemitas no site da Fiocruz. Eles não só não tiram o conteúdo do ar, como ainda se dão ao direito ali de não responder ninguém que apontou esse tipo de coisa. Pois é, esse é o aparelhamento político-ideológico de instituições que deveriam ser técnicas. Então é absolutamente lamentável, é claro que não tem explicação a dar, é uma propaganda anti-Israel que está sendo feita no ambiente virtual da Fiocruz.
Episódio absolutamente lamentável, apontado pela Cruzoé. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu pela primeira vez nesse domingo 10 ter dado sinal verde para a operação contra o grupo terrorista Hezbollah, utilizando pagers e walkie-talkies equipados com explosivos. A declaração foi dada à agência de notícias AFP por Omer Dostri, porta-voz do premier de Israel. Planejada pelo Mossad, a operação envolveu a inserção de explosivos em pagers usados pelos terroristas do Hezbollah. Uma operação de inteligência, a agência de inteligência ali do Mossad, que o pessoal costuma dizer não brinca em serviço. Ao todo, 39 terroristas foram eliminados. Os dispositivos continham baterias adulteradas, onde havia uma camada de explosivo plástico escondida entre células da bateria, tornando impossível sua detecção por raio-x. Para quem não lembra, é o seguinte, o Mossad conseguiu, aparentemente, se infiltrar na cadeia de distribuição de suprimentos que atendia ali o Hezbollah e conseguiu colocar explosivos dentro dos equipamentos de comunicação que os terroristas utilizavam para se organizar. E aí cada um recebe lá um pager, cada um recebe um walkie-talkie e de repente, remotamente se aciona aqueles explosivos e onde quer que eles estivessem espalhados, o equipamento que estava na mão deles explodiu. Então vários perderam dedo, perderam mão, perderam braço, alguns morreram, dependendo de onde estava, na proximidade do corpo, aquele equipamento no momento. É um ataque de uma inteligência muito grande, uma operação espetacular, que foi feita com uma primeira onda num dia atingindo os pagers e uma segunda onda no dia seguinte atingindo os walkie-talkies. E aí o que acontece? O grupo terrorista perde a sua capacidade de organização, porque não consegue se comunicar, fica com receio de ligar a televisão com controle remoto, como a gente ironizou. E vocês estão vendo aí na tela Geraldo Alckmin, o vice do governo Lula, lá na posse do presidente eleito do Irã, junto com 4 lideranças terroristas que estavam sentadas ali ao lado dele. Um deles, inclusive, eliminado horas depois, o Ismail Haniyeh, líder do Hamas. Então você tem ali o general Naim Qassem, né? Faltou o quê naquela minha arte, né? Eu brinco que muita gente da imprensa foi reproduzir com base na identificação que eu fiz e reproduziu o mesmo erro. O Naim Qassem é o vice-líder do Hezbollah e o Hezbollah acabou depois tendo que se reunir fisicamente para decidir as menores coisas, porque já não dava mais para falar por pager, por walkie-talkie, e aí quando eles se reuniam, Israel ia lá e bombardeava. Então, todo um esquema estratégico para eliminar esses terroristas, para enfraquecer o grupo. Diga, Duda. E o Naim Qassem, que foi promovido, né? Hoje ele é o secretário-geral do Hezbollah. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversou com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Irã. Netanyahu afirmou em nota divulgada pelo seu gabinete que tem a mesma visão de Trump sobre a ameaça iraniana em todos os seus aspectos. Ainda de acordo com o comunicado, o premier de Israel disse ter discutido com o republicano as grandes oportunidades que se abrem para Israel no domínio da paz e da sua expansão. O objetivo da conversa também foi fortalecer ainda mais a aliança sólida entre Israel e os Estados Unidos, segundo a nota. Teixeira, não tem nada de surpresa, Netanyahu e Trump se deram bem relativamente ao longo do mandato do Trump anterior e é natural que Netanyahu tenha todo o interesse em manter o Trump próximo, sem qualquer tipo de ruído entre eles. Eles se deram muito bem, o Trump mudou a embaixada americana para Jerusalém, que é de fato a capital de Israel. Isso foi muito positivo para Israel. Outros países depois seguiram os Estados Unidos. E o Trump agora, nesse novo mandato, ele já conhece melhor como as coisas funcionam. No primeiro mandato, ele teve a ajuda do genro, o Jared Kushner, que foi muito influente, né? Ajudou a fazer aqueles acordos de Abraão entre Israel e vários países árabes. Agora, o Jared Kushner, que é o marido da Ivanka Trump, está dizendo que ele não vai ajudar dessa vez como ele ajudou no primeiro mandato. Então, ele não vai ser um conselheiro oficial, talvez seja mais um conselheiro informal. Mas tem um outro genro do Trump agora, que é um descendente de libanês, que é casado com outra filha do Trump, que é a Tiffany. E esse daí parece que pode ser o próximo conselheiro do Trump para questões de Oriente Médio. Vamos acompanhar.
E a polícia dos Países Baixos relatou a prisão de mais de 60 indivíduos após o ataque contra judeus realizado após o jogo entre o Ajax de Amsterdã e o clube israelense Maccabi Tel Aviv. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse em coletiva no fim de semana considerar o número de presos muito baixo. Israel se dispôs a colaborar na investigação dos episódios de violência que ganharam atenção mundial devido à sua natureza antissemita. Os ataques deixaram cerca de 30 torcedores do Maccabi Tel Aviv feridos. Para quem quiser acompanhar a nossa análise sobre o episódio, o título do corte no canal de YouTube de O Antagonista é "Esquerda alimentou a volta da violência antissemita". A gente vem apontando desde o começo e, como se costuma dizer, aquilo deu nisso. E era o que a gente apontava. Quer dizer, se continuar com essa retórica de demonização, se vai fortalecer uma onda antissemita. E é isso que está acontecendo em diversos países agora. Para disputa de torneios esportivos que envolvam times israelenses, a Europa está preparando todo um esquema fortalecido de segurança com receio de que apareçam esses neonazistas para atacar os judeus simplesmente pelo fato de eles serem judeus, de eles terem algum vínculo com Israel que está sendo demonizado diante dessa cobertura completamente enviesada também daquilo que acontece na faixa de Gaza. Então, um episódio absolutamente grotesco, lamentável e que esse sim remete ao nazismo. Porque o Lula, dias antes da eleição americana, ele associou o Donald Trump a uma nova forma de fascismo, uma nova forma de nazismo. Depois foi lá parabenizar a vitória e tal, como quem não queria problema, ou pelo menos quer afetar, que é defensor da democracia. Ele, que no Brasil associou todos os seus rivais ao nazismo, quando aparecem elementos nazistas de fato, ele fica quietinho, Duda. Também acho baixo o número de presos nesse atentado em Amsterdã. Estamos falando da Holanda, país desenvolvido, que tem câmera em tudo quanto é lugar, que tem um bom trabalho ali de inteligência. As imagens mostravam grupos de 6, 10 pessoas perseguindo judeus que tinham ido lá assistir o jogo de futebol. Então era para ter mais gente presa, também acho que o número é pequeno. Pois é, as autoridades israelenses se revoltaram, cobraram muito as autoridades holandesas e nas redes sociais também fizeram muitas postagens a respeito dessa onda antissemita que está se espalhando e gerando preocupação em judeus em todo o mundo. Eu conheço um monte de pessoas da comunidade judaica no Brasil, elas ficam preocupadas de que isso possa acontecer em algum momento. Já houve alguns focos, mas tomara que a gente não importe essa desgraça mais uma vez na história mundial.